Oi pessoal, eu sou a Helena e essa aqui é minha irmã Raquel. Oi pessoal! E essa aqui é minha boneca Mônica. Oi pessoal! Oi pessoal! E a minha mãe me falou que um dia eu já fui do tamanho da minha boneca Mônica, um dia eu já tô no meu tamanho e eu ainda vou ficar no tamanho da minha irmã e da minha mãe. E eu já fui do tamanho da boneca, já fui do tamanho da minha irmã, agora eu tô no meu tamanho e faltam 2 centímetros para eu chegar no tamanho da minha mãe. Isso faz lembrar uma parábola que fica em Mateus 13, do versículo 31 ao 34, que eu vou ler agora. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Boa noite, irmãos. Meu nome é Rosana, mais conhecida como Rosaninha. Sou esposa do Edson, melhor marido, mãe da Raquel e da Helena, essas 2 fofinhas que vocês ouviram um pouquinho agora. Por enquanto, porque a Helena ora todas as noites, porque ela quer um irmãozinho e uma irmãzinha, um só não tá suficiente para ela. E essa é a minha família, eu moro aqui em Itapevi. Muitos de vocês já me conhecem, alguns não. E eu gostaria de dividir com os irmãos aqui uma reflexão, uma pequena reflexão sobre esse assunto que nós estamos conversando, que é vivenciando o reino de Deus. E a Raquel leu pra gente agora há pouco sobre essa questão do reino, que Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda, algo muito pequeno, que vai crescendo, 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 até que se torna ali uma mudinha, vai crescendo um pouco mais, vai se tornando uma planta mais jovem, vai se tornando uma planta maior, até que se torna aquela árvore inteira, grande, robusta, forte, resistente, que dá abrigo aos pássaros, onde os pássaros fazem seus ninhos, e se torna aquela árvore formada, estabelecida e forte, né? Jesus compara o reino de Deus a essa semente de mostarda que vai crescendo no nosso coração. A Helena falou de que ela era pequenininha, um dia foi do tamanho da boneca, um dia foi do tamanho do grãozinho de arroz, né, do grãozinho de feijão, assim, na minha barriga, depois foi crescendo, foi do tamanho da boneca, tá daquele tamanho agora, um dia ela vai ser do tamanho da irmã, um dia ela vai ser do meu tamanho, né, ela vai crescendo, e à medida que nós vamos crescendo, nós também vamos amadurecendo, nós também vamos ficando mais fortes, nós também vamos ficando mais maduros, mais robustos, assim como essa questão da árvore. E Jesus nos ensina que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é também assim no nosso coração. Ele vai crescendo, tomando proporções, ganhando terreno, ganhando espaço, ficando maior, ficando mais forte, mais robusto, mais completo, mais formado no coração daqueles que o aceitam. Jesus, quando começou o seu ministério, a mensagem que ele trazia era: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, porque está perto, ou porque é chegado a vós o reino dos céus, dependendo da tradução que você está lendo. João Batista também pregava essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino. E João Batista trazia o batismo do arrependimento. As pessoas eram batizadas como um pronto sinal da aceitação daquela pregação, da aceitação daquela novidade, da aceitação daquilo que João Batista dizia, e como um pronto sinal de que eles estavam dispostos a mudar, a ter uma mudança de vida, uma mudança no coração, uma mudança no comportamento, uma mudança em maneira geral, né, na sua vida. E é interessante pensar que essa mudança, ela não acontecia de uma maneira instantânea. Não era uma coisa que a pessoa foi batizada, então agora tudo foi aqui transformado, virou outra pessoa.
não era dessa forma, assim como hoje não é dessa forma. Nós somos transformados diariamente, cotidianamente, passo por passo, vez por vez, né? E Deus vai fazendo essa transformação gradativa no nosso coração, que encaixa completamente com esse conceito do reino de Deus que Jesus nos ensina, que é pequenininho e vai crescendo, 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 até atingir todo o nosso ser, né? Até atingir não só a nós, mas aquilo que está ao nosso redor também. Eu estou estudando um livro, lendo um livro com alguns irmãos, esse livro aqui do Asher Intrater, Relacionamentos de Aliança. E é um livro muito bom e ele tem um capítulo que fala sobre, que o tema dele é o reino que cresce. E ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de que o reino, ele precisa expandir a partir de nós, né? Vai encher ali a nossa vida, nosso coração, então do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, passa para nossa casa, passa para os nossos, passa para as nossas famílias, das nossas famílias, vai para a comunidade que nós estamos inseridos, da comunidade vai para o bairro que nós vivemos, vai para a cidade que nós vivemos, e isso vai crescendo. O reino de Deus é algo orgânico, é algo que cresce, é algo que não está estático, é algo que não está parado, mas algo que vai crescendo no nosso coração, na nossa vida, nas áreas, nas esferas que estão ao redor de nós, assim como Jesus também nos ensina, né? É algo que cresce, que aumenta. O Asher vai dizer que a visão do reino dos céus nasce no coração daqueles que passaram pelo novo nascimento, como diz em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus é algo que é visível para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram restaurados em Cristo. E é algo que é visível e não somente deve ser visível, mas algo que deve ser almejado, que deve ser buscado, que deve ser desejado por aqueles que o conheceram, por aqueles que o receberam. Romanos 14,17 vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A presença do reino de Deus no coração de alguém produz frutos benditos de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque como diz o salmista, né, o cálice dele transborda, assim deve ser aquele que recebeu o reino de Deus, um cálice transbordante de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E você deve pensar, se você parar para pensar numa imagem de um cálice transbordando, você pensa numa taça em cima de uma mesa, onde tem várias outras coisas. Você vai enchendo aquele cálice e daquilo que você vai enchendo aquele cálice, a partir do momento que ele estiver cheio, ele vai transbordar. E daquilo que ele está transbordando vai alcançar o prato que tiver do lado, o copo que tiver do lado, vai molhar toda aquela toalha que está naquela mesa. E do que o cálice está cheio vai transbordar ao seu redor, vai transbordar para os lados, vai transbordar até que tudo que está ao seu redor vai ser tomado por aquilo do que o cálice está cheio. E assim é o reino de Deus. Assim precisa ser o reino de Deus no coração daqueles que os receberam. Precisa transbordar esses valores, esses princípios, né? Esse padrão de Deus, aquilo que o rei estabeleceu, aquilo que o rei ensinou, é algo que precisa estar transbordando no coração dos seus súditos, né? O reino de Deus precisa avançar em nós para que possa avançar no mundo. Porque quando estes valores, estas coisas, né, tudo isso de que Deus colocou em nós estiver transbordando em nós, isso poderá alcançar as outras pessoas, isso poderá alcançar aqueles que estão próximos de nós, né? E a gente fala muito, conversa muito sobre o reino, isso é uma coisa que já foi muito conversada entre nós, né, no grupo, palestras, ministrações, séries de ministrações, né? A gente já conversou bastante sobre o reino e isso é algo muito importante. Alguém aqui, mas eu queria trazer aqui um exemplo meu para dividir com os irmãos, ver se eu consigo passar aqui o que eu tô querendo dizer. Alguém aqui já começou um projeto que não terminou? É muito comum isso acontecer com exercício físico e dieta, né? Muita gente que fala assim, na segunda-feira eu começo. Aí começa até na segunda-feira, mas depois já não dá certo, enfim. Na pandemia,
eu comprei uma esteira, porque eu não conseguia sair para fazer exercício, né? E eu falei assim, vou comprar uma esteira que pelo menos eu faço em casa. Mais por problema de saúde, assim, porque eu tenho problemas estomacais e o exercício físico e a dieta, eles ajudam bastante em relação a isso. Então eu fui na nutricionista, eu peguei uma dieta, eu comprei a esteira e comecei a fazer os exercícios. Então, nos primeiros dias, o Edson corre, né? Meu esposo, atleta, lindão, corre para ir pelos lugares, corre na rua, faz corrida de rua e um monte de coisa. Aí, no primeiro dia, eu fiz 5 quilômetros na esteira. E eu falei pra ele assim, amor, 5 quilômetros tá bom? Ele falou, tá ótimo. Se fizer 5 quilômetros por dia, tá perfeito, tá ótimo. Ah, beleza, então vou fazer 5 quilômetros por dia. Aí, no outro dia, 5 quilômetros, dali a pouco começou 4 quilômetros, 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, né? E conforme as coisas foram voltando, nas atividades normais, o trabalho, enfim, conforme fui retomando as atividades normais, como se isso não fosse uma atividade normal, né? Foram retomando as atividades diárias que eu já tinha antes da pandemia, eu fui deixando um pouco essa questão da esteira, de modo que os problemas estomacais voltaram a piorar, né? E eu voltei a sentir sintomas e tudo mais, porque eu fui deixando tanto a esteira quanto a dieta que eu precisava fazer, né? E a dieta, assim, não é uma dieta para emagrecer, é uma dieta para controlar, né? Para balancear esses sintomas e tudo mais. E aos poucos eu fui voltando a ter outras prioridades. A questão da esteira e da alimentação deixou de ser uma prioridade no rol, ali nos níveis, né, na minha lista de prioridades. E eu comecei a deixar isso e parar de fazer. Então, o quadro atual é que a esteira tá aqui, né? Ela tá ali embaixo, descendo a escada, você dá de cara com a esteira ali. Todos os dias, quando eu acordo, na hora que eu desço para tomar um café da manhã, eu dou de cara com a esteira, né? Então, assim, a esteira continua sendo o meu projeto, ela está nos meus pensamentos, ela está eu desejo fazer a esteira, eu quero, eu preciso, eu sei que esse é o caminho, que eu preciso fazer, que eu necessito, que eu quero. Então, isso está na minha cabeça, a esteira está na minha casa, né? Ela está aqui. Então, nada mudou em relação aos meus pensamentos de que eu preciso da esteira, que eu quero fazer, que eu desejo fazer e tudo mais. Porém, na prática, eu não tenho feito esteira, né? Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, sobre essa questão, parece um exemplo bobo, mas me fez pensar nesse modo, que muitas vezes, na nossa vida, nós fazemos isso também em relação ao reino de Deus. Porque é algo que está no nosso pensamento, está no nosso coração, nós já ouvimos, está no nosso intelecto, está nas nossas reuniões, está nas nossas conversas, está naquilo que nós entendemos que nós precisamos fazer, né? Está muito claro todas essas coisas para nós, a gente até entende que, não, mas eu estou vivendo isso, eu estou buscando isso e tudo mais, mas às vezes nós estacionamos nesse sentido, porque nós encontramos alguns aspectos, ou foi revelado a nós, acho que é mais fácil dizer isso, por Deus, alguns aspectos desse reino, e a gente às vezes se contentou com isso e parou nisso. Quando na verdade Deus quer nos revelar, dia após dia, vez por vez, mais aspectos deste reino. Deus quer nos revelar esse reino em sua totalidade. Deus quer nos revelar esse reino em sua forma plena, né? Quando Jesus veio ao mundo, Jesus mostrou alguma coisa. Jesus curava os coxos, curava os mudos, curava os surdos. Jesus saía curando as pessoas. Por quê? Porque no reino de Deus não tem mudo. No reino de Deus, quando estiver estabelecido de forma plena nessa terra, não tem surdo, não tem doente, não tem coxo, não tem paralítico. Né? E Jesus veio mostrar para nós um pouquinho deste reino, do que é este reino, né? Do que é o reinado pleno do Senhor Deus nas nossas vidas. Mas nós não temos esse reino ainda em sua totalidade. No entanto, a realidade desse reino, ela foi trazida por Jesus. E a igreja precisa, deve, necessita expressar a realidade do reino a este mundo.
E este reino precisa avançar em nós, para que ele possa avançar também no mundo. Nós devemos ser esses cálices transbordantes de paz, alegria, no Espírito Santo e justiça, para que isso alcance também o mundo, para que isso avance também no mundo, avance em outras esferas. O reino de Deus é a autoridade de Deus expressa em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, essa autoridade de Deus expressa. E nós precisamos entender isso enquanto igreja para que nós possamos expressar de fato essa realidade do reino de Deus. Para que as pessoas possam ver de fato essa realidade do reino de Deus e desejem fazer parte deste reino e desejem ser submissas a esse rei e desejem realmente ser governadas por este reinado, né? Esse é o nosso papel quando nós somos alcançados por esse reino de Deus. Deus quer revelar a nós mais aspectos deste reino. Deus quer revelar a nós a totalidade, a plenitude desse reino. Mas Deus vai fazendo isso, como ensinou Jesus, de modo gradativo, à medida que nós vamos nos imbuindo, à medida que nós vamos nos envolvendo, à medida que nós vamos nos comprometendo com os valores deste reino, né? Você já ouviu falar sobre o princípio do opa? É opa mesmo, aquela palavra que quando você está passando na rua, fala opa, e aí, beleza? Né? OPA. Eu ouvi uma ministração esses dias que um pastor falava sobre isso e ele falava assim: orar, pensar e agir. E eu fiquei pensando nesses três aspectos. Ele estava falando em relação a outra coisa, num outro sentido, mas eu fiquei pensando nesses aspectos em relação ao reino, né? Orar. Jesus nos ensinou a orar pelo reino. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala assim, ele nos dá um modelo de oração. Ele nos dá um modelo daquilo que precisa estar dentro das nossas orações. Então ele fala três aspectos primeiros em relação a Deus, né? A santificação do nome do Senhor, que venha o teu reino, que sua vontade seja feita, e só depois vem algumas necessidades nossas, que os 3 P's lá, né? É pão, perdão e proteção. Então, Jesus fala assim, quando orardes, orais assim. Então ele fala que quando nós orarmos, nós precisamos pedir pelo reino. Nós precisamos clamar pelo reino, que venha o teu reino, Senhor. Então isso é algo que precisa estar nas nossas orações. E eu fiquei pensando sobre isso, uma reflexão para nós fazermos. O reino de Deus, esse clamor pelo reino, tem estado ardente nos nossos corações? Nós temos clamado a Deus por esse reino nas nossas orações? Jesus nos ensina que nós devemos orar para o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Que venha o reino do Senhor. Jesus nos ensina a orar assim, né? E aí nós temos um outro ponto, que é o pensar, né? O P aí. O P do pensar. Pensar sobre isso. Que o nosso intelecto esteja envolvido nisso. A nossa mente, né? Os nossos pensamentos, que a palavra de Deus esteja nos nossos pensamentos, para que nós possamos aprender através dessa palavra como que nós vivemos esse reino, como é viver nesse reino, de que forma eu devo viver, né, para que realmente esse reino seja expresso, seja verdade na minha vida, para que eu vivencie de fato esse reino. Então, isso precisa estar no nosso pensamento. Os valores do reino, aquilo que Deus nos ensina, os princípios do reino, o padrão do reino, é algo que tem que estar permeando os nossos pensamentos, precisam estar gravados, cravados dentro do nosso coração, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento. E por último, é o A do OPA, né? Que é do agir. Às vezes é o mais difícil, né? Puxa vida, a esteira tá aqui. O desejo de fazer a esteira está aqui, a necessidade de fazer a esteira está aqui, tá tudo aqui, só falta eu fazer a esteira, né? E aí eu trago isso para essa questão que nós estamos falando, é o agir, é colocar em prática, colocar em ação coisas que nós temos verbalizado, coisas que nós temos conversado, coisas que nós temos orado já sobre isso, orado para que venha o reino, orado para que o Senhor coloque essas coisas no nosso coração, para que isso esteja latente no nosso coração, né? Todas essas coisas já têm acontecido. Aí, a prática, Senhor, como é que eu pratico isso?
Como é que eu coloco em prática esses valores, esses princípios? E eu não estou dizendo aqui que nós não temos colocado. Você pode falar assim, não, eu tenho colocado muitos princípios do reino de Deus em prática na minha vida, né? Mas existe uma totalidade, existe uma plenitude, existe um mais um pouco, né? Existe um degrau acima, existe um nível acima, e é isso que nós precisamos buscar alcançar todos os dias. É esse degrau que o Senhor deseja que a gente suba, é esse nível que o Senhor deseja que a gente alcance, né? É esse passo a mais todos os dias, depois de um pronto sinal de recebimento, depois de um pronto sinal de aceitação, é o caminhar em direção a viver, né? A vivenciar estas coisas que o Senhor tem colocado diante de nós. Um súdito leal, ele deseja realizar a vontade do seu rei. Um súdito leal, ele coloca primeiro os interesses do rei acima dos seus próprios interesses. Entende? Quando nós somos leais ao Senhor, quando nós temos esse desejo, quando nós estamos imbuídos com o coração compromissado com o reino de Deus, os interesses de Deus também devem ser os nossos interesses. O desejo de Deus é que deve ser o nosso desejo. A vontade de Deus é aquilo que deve ser a nossa vontade. E nós devemos estar totalmente compromissados com a agenda do rei. E pensando sobre isso, é claro que eu não tenho nenhum interesse, não tenho a pretensão de dizer aqui quais são todos os interesses do rei, porque eu ainda não sei quais são todos, na totalidade, quais são todos os interesses do rei. Mas eu sei alguns, tem alguns na minha lista, assim como deve ter alguns na sua lista, que você entende que são interesses do rei. Então eu entendo que é interesse do rei, é desejo do rei, é vontade do rei que esse reino se estabeleça. E que é desejo do rei salvar os perdidos, encontrar os perdidos. Que nós anunciemos, como Jesus já ensinou, esse evangelho, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele tem ensinado, né? Levar esse evangelho. É interesse do rei encontrar os perdidos, achar os perdidos. Tem sido o meu interesse. Tem sido o nosso interesse. Eu entendo que é interesse do rei cuidar dos pobres, do órfão, da viúva. É interesse do rei que essas pessoas sejam cuidadas. Nós temos nos atentado para esses interesses do rei. Eu entendo que é interesse do rei que a minha casa, que a minha família seja um lugar digno, que seja um lugar onde a palavra de Deus é anunciada, onde os filhos ouvem constantemente a palavra do Senhor e entendem e vão sendo trabalhados nisso também para que esse reino continue. Para depois que eu pare de falar sobre esse reino, os meus filhos comecem a falar dele. E esse cálice transborda. Se o meu cálice transborda, o cálice dos meus filhos transborda, o cálice dos filhos dos meus filhos transbordam. E esse reino vai chegando cada vez mais longe. Os filhos são flechas, como flechas nas nossas mãos. Para que serve a flecha numa guerra? É para chegar onde o soldado não consegue chegar. Então o soldado está aqui e o inimigo está lá do outro lado. Ele vai atirar uma flecha porque ele não consegue chegar lá do outro lado. Ele não consegue ir até lá, mas a flecha chega. Os filhos são flechas nas nossas mãos que precisam levar também, entender também, encontrar também a totalidade desse reino. E repito, ele não está aqui na sua totalidade, só vai estar aqui na sua totalidade quando o Senhor Jesus voltar. Porém, Deus quer que nós subamos os degraus, que nós alcancemos outro nível, dia após dia, buscando entender, compreender, internalizar e viver de acordo com os interesses do rei. E isso, amados, é maravilhoso, porque à medida que nós vamos entendendo isso, o Senhor vai transformando o nosso coração, ele vai nos enchendo, esse cálice vai transbordando e a igreja de fato vai cumprindo o seu papel, que é o de expressar
a realidade desse reino, ainda que ainda não em sua totalidade, mas expressar a realidade deste reino para aqueles que ainda não aceitaram, possam ver nela a verdade, possam ver nela essa vivência maravilhosa que vai levar ao mundo a desejar também viver dentro deste reino, a desejar também servir este rei. Então, irmãos, eu finalizo aqui clamando, né, pedindo ao Senhor que esse reinado seja revelado cada vez mais aos nossos corações, que nós estejamos abertos para entender estas coisas que Deus tem nos ensinado, não só no nosso intelecto, que essas verdades sejam vividas por nós, pela Igreja do Senhor de fato, para que o mundo veja, para que o mundo entenda, para que esse testemunho convença, que o Espírito Santo encontre, né, lugar nos corações para trazer convencimento às pessoas, através desse testemunho da igreja. E que o Senhor encha os nossos corações dia após dia para desejar, para querer, para buscar, para falar, Senhor, como que faz isso? Me mostra quais são os seus interesses, me mostra por onde o Senhor quer que eu caminhe, para que esse reino seja cada vez mais real, cada vez mais potente, cada vez maior, como o grãozinho de mostarda que se tornou aquela árvore grande. Que assim seja nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias, e que isso possa alcançar o mundo de maneira grande, de maneira poderosa pelo poder do Espírito Santo, e que as pessoas venham se converter, que as pessoas venham encontrar este reino, que o Senhor Jesus possa vir e em sua plenitude governar sobre essa terra. Venha, Senhor, o teu reino, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe seus lares, suas casas, e que o Senhor nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada. Amém? Hit!